Podem tomar os seus assentos, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. No domingo passado, meus irmãos, nós demos início à série de reflexões, o Deus Pródigo. E na ocasião nós mostramos como Deus usa a Escritura para revelar o seu plano de salvação e o modo como esse plano acontece na perspectiva de que através de famílias Deus foi desvendando a história da salvação, assim como por uma família o pecado entrou no mundo, através de uma família nasceu o Messias, o Senhor Jesus Cristo, trazendo salvação. Eu convido vocês que abram suas Bíblias em Lucas capítulo 15, versículo 18, nós vamos continuar meditando no texto do Filho Pródigo, e nós vamos nessa manhã concentrar-nos nele especificadamente. No domingo passado nós apresentamos o Pai na parábola, que é o Deus da família, e hoje nós vamos falar a respeito do pródigo e o que ele representa dentro desse grande plano de salvação. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 18, todos os irmãos encontraram? A Escritura Sagrada, ela diz assim: levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e pequei perante ti. Amém, meus irmãos? Certamente todos nós que lemos a parábola do Filho Pródigo, nós fazemos uma associação muito imediata na história desse menino com as pessoas que se afastam do Evangelho e retornam. É bem provável que você já ouviu diversas mensagens na Escritura, em qualquer igreja que você passou, em que essa perspectiva é aplicada, e de fato existe uma aplicação possível dentro dessa perspectiva do texto. Mas basicamente, meus irmãos, na parábola do Filho Pródigo, a intenção de Deus é mostrar que por causa do problema do pecado, a humanidade tomou dois cursos muito distintos no seu caminho para se afastar de Deus. Enquanto o Filho Pródigo, que é o personagem do estudo dessa manhã, ele caminha numa direção de dissolução moral, e ele vive de forma dissoluta, buscando desagradar a Deus com tudo aquilo que o pecado pode oferecer. Nós temos o seu irmão que segue o caminho da autojustificação. Eu quero fazer merecer o amor de Deus por mim. E esses dois caminhos são perigosos, nenhum deles tem virtude. Em todos eles, o fim é a morte, o fim é a condenação. Mas hoje, em particular, nós vamos nos concentrar no Filho Pródigo. Eu quero trazer para vocês nessa manhã duas lições que eu aprendo com esse personagem. O primeiro, o pecado, muito mais do que um ato praticado, ele é todo o caminho que eu escolho para a minha vida que me afasta de Deus. Por isso, o pecado pode ser visto inclusive em práticas socialmente aceitas, mas que de certa forma se colocam numa posição com o plano de Deus para a minha vida. E segundo, uma parte da humanidade vai fazer a sua jornada para longe de Deus, mergulhando em vícios, buscando satisfação, buscando os prazeres da carne, sempre poder encontrar o prazer verdadeiro na presença de Deus, aonde há abundância de alegria para tudo sempre. Louvado seja o nome de Deus. Antes de começar a falar desse personagem, eu quero trazer para vocês o significado da palavra pródigo, né? Pródigo pode lembrar a gente prodígio, né? Ah, o Rodrigo é um menino prodigioso. Prodigioso é um cara muito inteligente, um cara proativo, um cara que dá o seu melhor. Pródigo não significa isso. Pródigo significa aquele que dissipa os seus bens, aquele que é gastador, aquele que gasta mais do que necessário, aquele que é perdulário. Então a palavra pródigo significa ser gastão, ser exagerado, entregar aquilo que não tem. E isso representa bem esse moço aqui. Você conhece a parábola, você sabe a história. Segundo a Escritura Sagrada nos afirma, o pródigo ele é um personagem que foi criado por um pai extremamente amoroso e zeloso da sua família. Nós ouvimos isso na semana passada. Só que ele tinha uma característica distintiva do seu irmão. O coração dele era por demasiado inclinado a aventuras, por demasiado inclinado a paixões, por demasiado inclinado a toda sorte de comportamento excessivo em busca de autossatisfação. Certamente você conhece pessoas que são dessa forma. Tendo a possibilidade de viver uma vida correta na presença de Deus, eles mergulham em uma busca desenfreada por paixões. E às vezes, o pródigo pode estar ali dentro do seu lar,
sabia desde antes que Deus era bom. Você sabia que Ele era misericordioso, que Ele era bondoso, que Ele tinha um plano na sua vida. Mas a sua alma ansiava por coisas que você não podia ter e que você não podia fazer. Nós conhecemos diversas pessoas que têm esse tipo de comportamento abusivo. Nós conhecemos muitas pessoas que têm esse tipo de comportamento por conta de coisas que inventaram na vida. Eu não sei, porque o texto não fala o que aconteceu com esse irmão. Será que ele buscava a afirmação do pai? Não sei. Será que a ausência da mãe causou algum problema nele? Não sei. Será que ele sentia falta do carinho do irmão? Não sei também. Mas uma coisa eu sei, ele não estava satisfeito em viver uma vida em casa e ele queria mergulhar nas paixões que esse mundo pode oferecer. Em Lucas capítulo 15, versículo 12, abra sua Bíblia, por gentileza. Nós vamos ler o que a Bíblia fala a respeito dele. Lucas capítulo 5, versículo 12, a Escritura diz assim: e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. Esse menino queria ter recursos para poder satisfazer os seus sonhos. Irmão, isso é uma coisa que é muito perigoso para nós, é essa busca desenfreada por satisfazer sonhos. Quem tem sonhos aqui? Dá glória a Deus, bem alto. Glória a Deus. Você sabe dizer se esse sonho é de Deus ou não? Deus é glorificado nisso que você quer fazer? Deus está nesse projeto que você quer aplicar ao coração? Infelizmente, meus irmãos, muitas pessoas fazem por essa busca por autossatisfação um caminho sem volta no que tange a uma vida de comunhão com Deus. E essa era a característica desse menino. Veja só, ele tinha recursos, ele era filho de um fazendeiro. Recurso ele tinha, vida boa ele tinha, núcleo familiar ele tinha, mas ele queria aquilo que não estava ali no circuito onde ele estava inserido. Ele queria o que o mundo podia oferecer a ele. E ele então pede ao pai que o pai lhe dê recursos para bancar essa vida horrível que ele desejava viver. Como eu falei na semana passada, certamente o pai sabia o risco que corria ao oferecer para ele os recursos que ele precisava, mas ele ponderou certamente que uma forma de fazer o menino tomar consciência do erro que ele estava cometendo era não permitir que ele saísse contrariado com o pai. Então o pai oferece para ele: tá bom, isso aqui é o que você só pode ter depois que eu vou morrer, então eu vou repartir a herança entre vocês. 2/3 foi dado para o primogênito, porque essa era a lei de Israel, e o restante do menino. O pai colocou todos os bens à disposição dos filhos, e o moço sabia que só podia usufruir do pecado saindo de dentro de casa, e ele não começou a fazer. De posse de dinheiro, ele falou: agora eu vou viver a vida que eu sempre sonhei. Agora eu vou fazer tudo o que eu quis. Agora eu vou ser livre. Agora eu vou ter liberdade. Até então meu pai disse não, mas agora eu vou ser dono do meu narizinho, eu vou fazer o que eu bem quero. E ele saiu. E o que ele encontrou, irmãos, foi tudo que ele buscava. Mas ele não sabia que o pecado nos dá prazer, sim, mas ele sempre quer algo. Não é mesmo? Não, se o pecado fosse ruim, ninguém pecava. O pecado traz uma satisfação, mas ele rouba de nós o mais importante: a glória de Deus na nossa vida. O pecado satisfaz a carne, mas esvazia a alma. O pecado satisfaz as nossas paixões, nos dá um senso de uau, agora eu sou livre. Mas em contrapartida, vai colocando a gente cada vez mais para baixo. E ele se apresenta como uma forma da gente curar as feridas. Pô, eu vou encher a cara. Não, eu vou mergulhar nesse vício, eu vou me lançar na promiscuidade, afinal, meu corpo, minhas regras. Mas quanto mais você vai cometendo pecados, maior é o rombo da sua alma, porque só uma coisa pode preencher o vazio da alma do homem: é a presença de Deus. Deus é infinito, mas ele cabe direitinho no teu coração. E esse moço então mergulha num oceano de imoralidade, de paixões carnais, e a Bíblia fala que ele passa a viver de modo dissoluto. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 15, do versículo 13. Lucas capítulo 15, do versículo do número 13. Todos os irmãos contaram? Mas
Escritura diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Uma vez que o menino se viu livre, não demorou muito, ele saiu. Ele sabia que o pai não aceitaria sua vida dissoluta, porque Deus não aceita o pecado no homem. Louvado seja Deus. Você pode glorificar o nome de Deus por isso? Eu sempre afirmo, meus irmãos, e isso é algo que nós devemos ter em mente sempre. Deus é bondoso demais para não coadunar com os nossos pecados, com os nossos erros. Apesar de Deus nos perdoar em Cristo, isso nunca quis dizer que Ele fez vista grossa no nosso pecado. E essa talvez seja a característica de Deus que mais me chama a atenção. Deus é bondoso demais para ficar de uma forma assim, desleixada com o mau comportamento que nós temos. Ele sempre se apresenta com a sua santidade, com a sua glória, e Ele sempre nos diz: eu tenho um caminho melhor para você, eu tenho coisas melhores para a sua vida. Esse moço sabia que ali ele não poderia viver isso, ele sai depressa. A Bíblia fala que ele ajunta tudo e ele vai para uma terra longínqua, porque o caminho de quem se afasta de Deus é estar cada vez mais longe da sua santa e augusta presença. E a Escritura é muito clara em falar: ele vive dissolutamente. Uma das características que o pecado faz em nós é impedir que nós tenhamos freios morais. O que significa isso? Quando o pecado passa a governar o coração, não existe mais limites para as loucuras que esse coração pode fazer. Nós vemos no caso desse menino que a loucura se resumiu em uma busca desenfreada por paixões carnais. Ele foi atrás da promiscuidade, ele foi atrás da intimidade conjugal que ele precisava casar para ter. Ele foi atrás de viver a vida que o mundo oferece no sentido de satisfazer o homem, satisfazer o ego. Certamente mergulhou em toda a forma de amizade ruim que instigou ele a cometer loucuras cada vez maiores. O caminho do pecado é o caminho para longe de Deus. Nós vemos isso na sociedade hoje, irmãos. Imagine ver pessoas celebrando o direito de matar recém-nascidos, de matar crianças no meio da terra. O que é isso, meus irmãos? Que loucura é essa? Para onde nós estamos caminhando como sociedade? Para onde nós estamos caminhando como sociedade humana? Mas, pastor, esse é o direito reprodutivo da mulher. Mas existe o direito de quem não pode ser defendido, que está lá dentro, que não tem voz. Alguém tem que gritar para falar: isso é loucura. Mas enquanto o pecado domina o coração, esse coração vai se distanciar de Deus, porque o pecado odeia a glória de Deus. O pecado não quer que você conheça o remédio que pode curar sua alma. E sua alma pode curar a alma pecaminosa do homem. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário, o sangue que nós derramamos. Esse moço mergulhou. Vou fazer errado mesmo. Agora eu estou longe do Pai. Agora eu vou fazer o que eu quero. Ele pensava que ia encontrar felicidade, mas ele encontrou razão. Ele pensava que ia encontrar amigos, mas ele encontrou interesseiros. Ele pensava que o dinheiro ia durar para sempre, mas ele encontrou a perca de todo o seu patrimônio. Ele pensava que ele ia ter saúde para dar e vender, mas o que ele encontrou foi que ninguém lhe dava nada. Esse moço que era o dono da fazenda foi cuidar de porcos. Que coisa terrível, irmãos. Deus planejou que a gente viva uma vida correta na presença dele. O pecado coloca a gente ali. O pecado sempre diminui você. Você não foi feito para o pecado, você foi feito para a santidade. Glorifica o nome de Jesus. Você não foi feito para desagradar a Deus, você foi feito para agradá-lo. Glorifica Ele mais alto. Você não foi feito para se entregar para aquilo que o mundo oferece a você. Você foi feito para cair aos pés de Cristo e ser levantado, fortalecido e renovado por Ele. Mas esse menino começa a parar o dono da fazenda. E no meio do caminho ele está cuidando de porcos. A pior coisa que um judeu podia fazer, porque para Israel o porco é um animal imundo. Então aquilo era uma ofensa até mesmo para os valores religiosos que ele tinha. Eu cheguei a ponto de ter que cuidar de animais imundos e pior,
desejar o que eles comem, porque eu perdi tudo. Não tenho mais nada. Quantas pessoas que nós conhecemos no mundo que tiveram que perder tudo para descobrir que existe um Deus capaz de transformar? Um Deus capaz de salvar. Eu não sei se você precisou perder tudo para chegar aqui. Mas se você não perdeu tudo ainda, a voz da graça está chamando você. Volta para casa. Venha buscar a Deus. O prazer por si só, irmãos, ele não é pecado. É importante a gente frisar isso. No geral, o movimento evangélico brasileiro construiu uma imagem de que ser cristão é uma coisa chata. Eu não sei se você já passou por isso. Você vai conversar com alguém e você é uma pessoa sorridente, você é uma pessoa brincalhona, a pessoa fala, nossa, eu pensava que todo crente era chato. Que todo crente era caramba. Não, nós não somos. O prazer por si só não é pecado, mas ele deve acontecer dentro da esfera determinada pela palavra de Deus. É muito importante a gente entender isso. Se existe uma vida de prazer, é uma vida da presença de Deus, porque Ele nos possibilita termos prazer verdadeiro. Infelizmente, a questão é que o homem quer satisfação constante. E isso pode fazer com que o prazer se torne um tirano, um ditador que passa a reger a nossa vida. Limites da palavra de Deus nunca foi errado, mas quando o prazer domina, o nosso coração se envaidece e a gente passa a desejar o que Deus odeia e querer o que Deus não quer que a gente deseje. Por exemplo, não é pecado ter sucesso. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? Eclesiastes capítulo 2, versículo 24, a Escritura diz assim: não há nada melhor para o homem do que comer e beber e fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Também vi que isto vem da mão de Deus. Irmãos, o sucesso vem de Deus. Você pode glorificar o nome de Jesus por isso? É bênção de Deus quando o homem desfruta do bem do seu trabalho. Deus é glorificado nisso. Quando vivemos os valores cristãos, vivemos uma vida honesta, isso vai trazer benefício para a gente, e esse benefício deve ser encarado como dom de Deus. A Bíblia fala, eu vi que isto vem da mão de Deus. Então, se hoje você tem uma roupa bonita para vestir, não é porque você é o cara, não. Veio da mão de Deus, porque Deus tem cuidado de você. Se hoje você consegue no domingo comer um frango assado do Edson, um feijão tropeiro da Neiva, não é porque você é o melhor profissional da empresa, não. É porque Deus falou, eu vou abençoar, porque é meu filho, louvado seja Deus. Isso vem de Deus para nós, é dom de Deus. Quando o homem, vivendo a sua palavra, obtém sucesso. Isso é para a glória de Deus. Também é dom de Deus e também é prazer lícito, irmãos. A intimidade conjugal dentro do matrimônio. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 5, versículo 18: seja bendito teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Deus criou o prazer conjugal para que o homem tenha alívio do pesado fardo que o pecado, que o mal, que o mundo traz sobre nós que professamos a fé. Coisa mais maravilhosa é você poder ser um com uma pessoa, desfrutar disso para a glória de Deus, e isso também é algo ordenado por Deus, dentro do sagrado matrimônio. Você pode glorificar a Deus pela sua esposa? Você pode glorificar a Deus pelo seu esposo? Olha, os irmãos glorificaram mais alto que as irmãs. Mas glorifica, não é? Alegrar-se em Deus, festejar em Deus, também é algo que a Bíblia nos ordena fazer. 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 22. Naquele dia, comeram e beberam com grande alegria na presença do Senhor. Então, pela segunda vez, proclamaram Salomão, filho de Davi, como rei, ungindo diante do Senhor como soberano, e Zadok como sacerdote. Naquele momento de vitória nacional, eles fizeram festa. Irmãos, crente gosta de festa. Por falar nisso, irmão, estou com uma vontade de comer uma carninha. Eu tô. Viu, irmã Anitta? Quero almoçar lá, estou esperando o convite. Quero ir lá em nome de Jesus, viu? Quero só uma carne, Diego. Mas, irmão, trabalha em nome de Jesus, ajuda nós.
Isso é alegria, isso é bênção de Deus para nós. Quem gosta de festejar aqui, dá uma glória a Deus bem alto. Deus não proíbe o prazer oriundo da esfera que Ele revelou, nunca proibiu. Só que tem um problema. O pecado tem uma capacidade incrível de transformar dons de Deus em objetos de tentação. O pecado tem a capacidade de fazer com que aquilo que Deus nos deixou como bênção se torne tropeço na nossa vida, quando nós buscamos a satisfação acima de buscarmos a Deus. É o que a Escritura fala. Por isso nós precisamos repensar um pouco o problema do pecado. Nós viemos de um contexto, a maior parte de vocês, religioso, em que pecado é o que eu faço. Então, traí minha esposa, pequei. Então, dei um calote a alguém, pequei. Xinguei o William, pequei. Nós olhamos o pecado nesses comportamentos errados que nós temos, e essa é uma visão tacanha. O pecado é muito mais do que isso. Qualquer coisa que me coloca longe de Deus pode ser socialmente aceito, mas se torna pecado na minha vida. Vou dar um exemplo para você. Irmãos, quem gosta aqui de assistir programação no Netflix, por exemplo? Levanta a mão. Irmãos, eu curto Netflix. Ontem estava... Irmão, e engraçado, né? A gente assiste aquilo que é a nossa cara, né? Ontem à noite estava lá em casa, o que nós fomos ver? Cozinhando com a Nádia. Por quê? Comida, louvado seja Deus. E estava vendo os negócios que ela estava fazendo lá, eu falando para ela, aprende a fazer esse negócio. Aprende a fazer esse negócio. Irmão, glória a Deus. Deus, pela graça comum, inspirou alguém a criar o Netflix para abençoar a gente com programação que até edifica. Mas passar 4, 5 horas maratonando uma série e 5 minutos lendo a Bíblia, o Netflix se tornou pecado. Não tem outra palavra. Pecado. Pecado. Viver em festa. Festa. Irmão, vamos lá para a oração. Ah, irmão, estou um pouco indisposto. Eu comi demais. Vai dar bem não. A festa, que é uma bênção, se tornou pecado. A intimidade conjugal, que é uma bênção, mas você fica tão animado com isso que você olha para a grama do vizinho e você quer cuidar do jardim do vizinho. Aquilo que Deus criou para ser uma bênção se torna pecado. Tudo aquilo que usurpa o coração de Deus no meu coração é pecado. Você tem que refletir que às vezes nós somos uma comunidade cristã, vou falar para nós aqui, PR, que tem comportamento bom, que tem comportamentos que glorificam a Deus. Graças a Deus a gente está um ano, não tivemos um escândalo na igreja ainda, os irmãos têm tido um comportamento honroso. Graças a Deus por isso estamos vivendo de uma forma socialmente aceita. Mas eu quero fazer uma pergunta honesta para vocês. Será que a gente não tem cometido pecados no sentido de Deus não ser o único na nossa vida, de não ser a nossa prioridade, não ser o nosso alvo? Será que nós não estamos usando a plataforma da igreja simplesmente para falar, eu tenho a minha religião? Tá, você tem a sua religião, mas você tem comunhão com Deus que eu prego aqui domingo após domingo? Você busca Ele, você lê a Bíblia em casa, você fala do amor dEle, você deseja comunhão com Ele ainda? Ou tá bom ser de uma igreja que o pastor é meu amigo, eu amo ser amigo de vocês, mas se vocês não se tornarem amigos de Deus, o meu ministério não vale nada. Vocês amam a Deus ainda? Cuidado, irmãos, cuidado. O pecado consegue transformar bênçãos em problemas. Nós vivemos uma geração que não adora Moloque, mas se viciou em entretenimento. Vivemos uma geração que não se prostra mais perante Baal. Não existe mais Baal, irmão Rodrigo. Não existe mais. Mas tem hoje promiscuidade aí, em cada esquina, meu irmão. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos tropeçar e cair. E vamos continuar aqui dentro. Só que não vamos produzir fruto. Porque o nosso coração, como o do pródigo, foi para longe do Pai. Não queremos o Pai. Não o desejamos. Aleluia. Aleluia.
O Espírito Santo está falando conosco. O que tem capturado o teu coração? Aleluia. Ontem eu coloquei as crianças para dormir. Ontem foi o dia que a Alice dormiu na minha cama, viu, irmãos? Vou contar uma coisa para vocês. Uma vez por semana, a cama é dela. E quando a cama é dela, o sofá é meu. Aleluia. E graças a Deus, Deus nos deu um bom sofá. E eu falei, eu vou aproveitar esse tempinho aqui para me divertir um pouco. E fui fazer o que eu gosto de fazer, meu hobby, fui jogar videogame. Mas o meu coração, irmão, estava pulsando. E o crente, mas é terrível. Eu estou lá, jogando videogame e o coração, não é isso que você quer. Aí eu coloquei um louvor, peguei o tablet e deixei um louvor tocando. E estou lá brincando e cantando louvor. Mas o coração foi pulsando mais forte. Desliguei a televisão. Eu fui conversar com meu Deus. Isso era por volta de 11 horas da noite. E eu comecei a conversar com Deus e comecei a cantar para Deus, com eles dormindo, claro, né? Que eu cantando sou uma benção. E buscando a Deus e cantando e me lembrando. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. E essa oração foi até altas horas da noite, porque naquele momento eu percebi que o que eu precisava não era aquilo que passava na tela, mas é aquilo que passa no céu, a comunhão com Deus, a comunhão com o céu. E eu não falo isso para demonizar aquele momento de hobby que eu estava tendo, porque ele é importante no todo da vida. Mas se nós não tomarmos cuidado, ele usurpa o nosso coração. E eu chego aqui hoje para falar para vocês com autoridade, porque eu vivi isso ontem. Eu passei um dia de sábado, um verdadeiro adventista, descansando. Mas a alma só sossegou quando naquele momento da noite eu senti a presença do meu Deus mais uma vez. O fato é que nós temos muitos pródigos na igreja. São crentes, têm o cartãozinho de membro, assíduos nos cultos, mas estão bem distantes de Deus. Não conhecem a Deus, não querem a presença do Pai, porque a presença do Pai exige posicionamento, exige renúncia, exige dedicação. Mas nessa manhã, Deus está falando com você. Você vai cada vez mais longe e não vai encontrar o que vai satisfazer a sua alma. O que satisfaz a sua alma está do lugar que você deixou. Na casa do Pai, na presença do Pai, no colo do Pai, no amor do Pai, na comunhão que Ele proporciona. Então nós precisamos redefinir o pecado. O pecado não é somente o que eu faço na ponta, mas é aquilo que já está ocupando o meu coração e destronando do meu coração a presença de Deus e a glória de Deus. Você vai ver que eu li com vocês 3 versículos que mostram prazeres lícitos que a Bíblia deixa que transitemos nele. Mas se o pecado ocupa o nosso coração, aquilo que é lícito se torna ilícito e passa a ser agravo na nossa relação com Deus. Primeiro versículo que eu li falava do sucesso. Então o sucesso é dom de Deus. Quem crê nisso, dê um glória a Deus bem alto aí. Mas o sucesso pode se tornar um Deus. 1 Timóteo capítulo 6 e versículo 10. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Irmão, ganhar dinheiro é muito bom. Se alguém falar que não é, eu te repreendo em nome de Jesus. É. Ó, coisa boa, irmão Edson. Chegar ao final do mês, se olhar para a esposa, amor, vamos para o Outback, hoje eu pago. Faz tempo. Irmãos. Olha, esse ano aqui tá uma benção, né? Tá uma benção esse ano. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que faltou o Outback, mas não faltou glória. Louvado seja o nome de Jesus. Ganhar dinheiro é bom, mas o ganhar dinheiro pode se tornar cobiça e fazer o meu coração se afastar de Deus. Ah, não, pastor, eu não vou para o culto hoje não, pastor, hoje eu tenho que trabalhar. Não, para oração, não, pastor, não vai dar. Hoje eu peguei um extra para fazer. Não, pastor, não vai dar para ir para a escola, não, porque, pastor, eu acordo cedo a semana toda para trabalhar.
Mas até acordar cedo para ir para a escola, não. Ah, Deus que obediência, não quer sacrifício, né? É o Deus ursinho carinhoso, né? O Deus que fala, ai gracinha, vive sua vida de qualquer maneira, que tá tudo bem, eu te amo. Ah, lindo. Não. Essa semana, terça-feira eu acordei, e o Espírito Santo me lembrou de um versículo que eu não leio, irmãos. Pastor dificilmente lê o Antigo Testamento, muito raro eu leio, só quando eu estou em plano bíblico. Todo o meu estudo, minha formação teológica, ainda que transitou ali por questão da necessidade, porque eles são complementares, mas quando eu preparo alguma coisa, quando eu medito, eu transito no novo, é uma característica ministerial minha. E eu me lembrei de um versículo que está lá. Quando Davi decide oferecer algo para Deus, e ele pede ali, o monte ali de Araúna para oferecer, e o cara fala, não, pode pegar, faz seu sacrifício ali, eu vou te dar. E Davi falou assim, não, eu não vou oferecer para Deus o que não me custou preço algum. A gente tem trazido sacrifício manco para a igreja. A gente tem trazido sacrifício doente para a igreja. Não é à toa que a nossa fé está doente. A gente tem que trazer o melhor para o nosso Deus. Pastor, mas eu estou muito cansado, mas ficar em casa não cura cansaço. Crente cura cansaço na glória, na glória, na glória, na glória. Não, pastor, mas eu estou exausto, vem ser renovado na presença de Deus. Não, pastor, mas eu estou assim com uma doença. Ai, deu uma dorzinha no cotovelo, não vou para a igreja. Não, vem aqui que nós vamos orar por você, Deus vai te curar. Nosso Deus é o mesmo. Não traga sacrifício sem valor para Deus. Deus quer tudo da sua vida. Quantos querem oferecer tudo para Deus? Glorifica o nome dEle. Então, o sucesso pode virar cobiça e fazer você se desviar da fé. A intimidade conjugal, que é bênção ordenada por Deus, pode se tornar imoralidade. 1 Coríntios 6:18. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. A intimidade conjugal é bênção. Quem concorda, dá glória a Deus bem alto. Glória a Deus! Mas se você acredita que a vida se resume nisso, é isso aqui, para você seguir para o caminho da imoralidade. Viu, irmão? Crente não precisa ver nada junto com a esposa não, viu? Não, vou ver para dar uma animada, não. Se anime orando e buscando a Deus. Não deixe entrar pelos seus olhos aquilo que não glorifica a Deus. Não, é só uma olhadinha. Os olhos são a janela na alma. O que você vê que isso aqui cai dentro do seu coração. Purifica os teus olhos nessa manhã em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Venerado seja o leito sem mácula. Louvado seja Deus. Não profane a tua casa. Glorifica o nome de Jesus Cristo nessa manhã. Preserve a sua santidade. Prazer conjugal, que é bênção, pode se tornar imoralidade quando o prazer usurpa do nosso coração o trono de Deus. Até os momentos festivos e de celebração nossa pode virar escândalo. Olha o que acontecia na ceia da igreja de Corinto. Festejar é bênção, não é? Quem acha que é bênção aqui? Dá uma glória a Deus bem alto. Olha o que acontecia em Corinto. Porque cada um come a sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. A ceia na igreja primitiva é que nem a festa que a gente faz aqui fora. Não era só o elemento do pão e o cálice, não. Eles traziam tudo para comer. E aí quando iam comer, irmãos, os crentes, que não crente come com a benção, né? Os crentes ficavam naquele desespero e já corria para comer. E às vezes um comia tanto que faltava para o outro. Então a celebração festiva, que deveria ser bênção, se tornou motivo de escândalo. O pecado tem a capacidade de transformar bênçãos de Deus em objetos de opressão.
Só tem um jeito de você impedir que isso aconteça: se Cristo estiver no trono do seu coração. Cristo está reinando ainda? Cristo está no seu coração, então glorifica o nome dele. É fácil falar amém, né? Então Cristo está no seu coração, então pare de amar o dinheiro e ame a glória de Deus. Pare de ficar vendo coisas que não agradam a Deus e comece a ler a Escritura, comece a gastar tempo na oração, invista na sua formação ministerial. Eu estava feliz que esse ano ia ter carnaval, irmão, estava pulando de alegria. Aí descobri que as televisões vão reprisar os desfiles. Eu falei, esse povo gosta de pecado mesmo, não é possível. Gostam dessas coisas. Então esse é um período, irmão, que você desliga a TV em nome de Jesus. Viu? Corre lá com a leitura bíblica. Quem está fazendo a leitura? Quem está no processo da leitura bíblica? Corre lá. Vai ler a Escritura. Vai crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Vai fazer uma festa? Faça, mas tenha modos. Vai comer ali? Coma, mas com modos. Deixa as irmãzinhas pegar primeiro. Eita, alguém riu. Oi? Primeiro as damas e crianças primeiro. Fica naquela ansiedade. Não vou perder o bolo da Andréia, não posso perder. Vai com calma. Vai ter para todo mundo. Amém? Não tem glória nessa hora, não? Amém? Cuidado. Cuidado. É muito interessante você ver numa associação com o que a Bíblia traz sobre a doutrina bíblica a respeito da salvação, que o filho pródigo, ele lembra muito o gentil de Romanos capítulo 1. Na sua busca desenfreada por prazeres, o pródigo perdeu tudo que possuía, porque o homem, quando despreza o conhecimento de Deus, ele mergulha numa disposição mental reprovável, e ele passa a amar o que Deus odeia. Na sua jornada longe de Deus, ele começa rico, mas ele termina sem nada. E eu quero dizer para você, não desperdice a sua vida longe de Deus. Não desperdice. Hoje existe uma nova moralidade, uma moralidade estranha. Então veja tudo que é errado e aceite. Diga assim, é muito bonitinho. Tudo que está errado é bonitinho. Faça com o seu corpo o que você bem entende. E embrulhe tudo isso com amor. Eu tenho que amar, né? Então, Ana, pode continuar vendo sua vidinha estranha. Eu amo você. William, pode continuar aí, estranho, mas tá tudo bem. Eu te amo, né? Eu sou um cara assim de mente aberta, né? A sociedade mudou. A sociedade mudou, irmãos. Mas a gente não pode mudar. Servimos a um Deus que é a rocha inabalável. Ele é imutável, louvado seja Deus. Enquanto a gente convive com a pluralidade da sociedade, a sociedade é plural e nós convivemos e ocupamos os nossos espaços sem desrespeitar os espaços dos outros, nós jamais podemos dar sentimento moral de dizer que isso está certo, senão negamos a nossa fé e naufragamos na nossa comunhão com Deus. A igreja não foi chamada para ser igual a todo mundo. Nós atraímos pessoas não porque nos igualamos a ela, mas porque somos diferentes para a glória do nome de Jesus. Nós precisamos ser uma proposta de contracultura. As pessoas têm que olhar para a gente e falar, eles vivem uma vida que vale a pena ser vivida. Há diferença na vida deles. Há diferença na nossa, irmãos? Quantos querem viver diferente aqui? Glorifica o nome de Jesus. O pecado tenta nos convencer que a vida com Deus é uma prisão e que a vida sem Deus é liberdade plena, é gozo e prazer, mas é exatamente o contrário. Quando Jesus foi falar da verdadeira liberdade, ele foi muito específico, não é? Vocês vão conhecer a verdade e a verdade vai libertar vocês. Deus quer nos libertar aqui nessa manhã. Quantos querem liberdade? Glorifiquem o nome de Jesus. Então Deus quer nos libertar. Romanos capítulo 1, abra sua Bíblia, mostra para a gente com muita propriedade, não é? A vida de uma pessoa que desprezou o conhecimento de Deus e da mesma forma mostra para a gente um pouco do que o próprio pródigo viveu. A Escritura diz a partir do versículo 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja,
de homicídio, de rivalidades, de engano e de malícia. Quando nós desprezamos o conhecimento de Deus, a nossa vida se torna nesse cenário aqui. O próprio Deus nos entrega uma disposição mental reprovável, a Bíblia chama isso de depravação. É a condição do homem que, morto em delito e pecado, não busca mais o conhecimento de Deus e nem glorificá-lo. Só resta a esse homem mergulhar cada vez mais fundo no pecado. Porque, incapaz de voltar-se para Deus, o pecado se torna o seu Deus. E ele deseja servir a esse Deus pecado ardentemente. Que triste a história do pródigo, não é, irmãos? Mas sabe o que é legal? A Bíblia pega essa história triste e enche ela de muita esperança. Aleluia! Eu acho a coisa mais linda na Bíblia é que Deus consegue pegar histórias tristes, negras, horríveis e trazer esperança para elas. Muita esperança. Certamente esse menino tinha 1 milhão de motivos para a gente reprová-lo, mas nós somos muito parecidos com ele. Qualquer situação captura o nosso coração e nos coloca distante de Deus. Todos nós diariamente temos que fazer a volta do pródigo. Diariamente a gente tem que acordar e dizer: eu vou me levantar, e eu vou ter com o meu pai, e eu vou dizer para o meu pai: eu pequei contra ti, Senhor, já não sou digno mais de ser chamado teu filho, não importa se eu seja apenas um mero servo, mas eu quero estar na sua presença, Pai. Essa volta é nossa, diária. Diariamente eu tenho que dizer para a minha carne: quem manda aqui é Deus, louvado seja o nome de Jesus, louvado seja o nome de Jesus. Esse texto, irmãos, ele é repleto de graça, porque o menino está longe, mas o pai está de olho nele. Aleluia. Não importa o quão longe você está, Deus está olhando para você. Não importa quão perdido você esteja, os olhos de Deus estão em você. Enquanto a condição do menino ressalta a sua depravação espiritual e moral, o texto nos dá um vislumbre inacreditável de algo chamado graça irresistível. Naquele momento em que o menino está no fundo do poço, Ana, uma série de memórias começam a girar na cabeça dele. E naquela situação ele se lembra da casa do pai. Louvado seja Deus. Naquela situação Deus faz com que ele se lembre de que na casa do pai havia fartura. Aleluia. A Escritura fala, louvado seja Deus, Lucas capítulo 15, versículo 17 ao 19. E tornando em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Eu já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros, como um dos teus servos, como um dos teus mordomos. O jornaleiro do texto aqui é um mordomo, é aquele que serve na casa. Louvado seja Deus. Olha, essa é a graça irresistível. Ela entra no nosso coração, mesmo quando a gente não está nem aí querendo ela. E ela diz para a gente: existe vida na presença do Pai, existe vida na casa do Pai, existe vida no amor do Pai, existe vida na salvação do Pai, existe vida na presença de Deus. Esse menino não consegue resistir a essa voz que o chama, e ele então se levanta, e ele corre para casa. E é interessante, irmãos, que esse texto proporciona para a gente um sopro de graça muito sublime. Quando eu penso nesse texto, eu fico tocado, porque eu percebo no texto como Deus quer dizer para a gente: não importa quão ao fundo você esteja, eu sou Deus para alcançar você.
Não importa se a sua situação é a mais deplorável possível, porque aonde abundou o pecado, a graça superabunda. Louvado seja Deus. Não importa em que buraco dessa vida você entrou, eu sou capaz de tirar você de lá de dentro. Embora a humanidade sofra escravizada pelo pecado, Deus decidiu salvar homens de toda raça, tribo e nação, e pela sua graça, Ele consegue atingir o coração daqueles que Ele escolheu para a salvação, e Ele os atrai para viverem uma vida na presença dEle. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Mateus capítulo 11, versículo 28. A humanidade oprimida, cansada pelo pecado, pode ouvir a voz da graça, essa voz salvadora, essa voz libertadora, essa voz que traz salvação. Aleluia. O Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia. Há alívio para a tua alma nessa manhã, receba em nome de Jesus Cristo. Estes pecadores vêm a Cristo, não porque quiseram Deus, não, mas porque Deus os escolheu para si e os atraiu para pertencerem a Ele. Abra sua Bíblia em João, capítulo 6, versículo 37. Louvado seja Deus. Ao dar testemunho da obra da graça e da graça irresistível, Jesus se recorda do trabalho de Deus de atrair pessoas para o seu reino. E Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá, virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você chegou? Você chegou? Você é o presente de Deus para Cristo. Deus deu você para Cristo, glorifica o nome dEle. E Jesus ama os presentes que o Pai lhe deu. Jesus abraçou você e disse: não vou te lançar fora mais. Não vou lançar você fora mais. Arragaiaçu mederece. Ecamandahai. Mas pastor, minha vida está tão atribulada, está tão confusa. Mas se o Pai te deu para Cristo, você foi abraçado por Cristo. E Ele fala: não deixo, não largo, não abandono, não jogo fora. Aleluia. Não jogo fora. Porque essa é a vontade daquele que me enviou, que todo aquele que vem a mim, eu o ressuscite no último dia. Isso fica claro no texto, porque o tratamento que o Pai dá para o menino, irmãos, é top das galáxias. Irmãos, tem hora que a gente está tão provado, que tudo que a gente quer, Rodrigo, é que alguém ligue para a gente e fale assim: ô amigo, lembrei de você, dá seu Pix aí, eu vou depositar 10 mil na sua conta. Ô irmão, se alguém quiser fazer isso para mim, ó, eis-me aqui, tô pronto, viu, Ana? Vamos fazer o seguinte: se alguém depositar 10 para mim, eu dou 5 para você. Viu? Vocês viram que eu estou com o coração cristão, eu estou partilhando, louvado seja Deus, né? Mas você percebe que esse menino merecia bronca do pai. Irmão, se fosse meu filho, irmão, eu ia descer o rei nele. Bonito, Edson. Mas quando esse menino chega, a Bíblia fala que o pai o vê de longe, porque o Pai está olhando para todos aqueles que Ele deseja salvar. Deus olhou para você. Você pode glorificar o nome dEle por isso? E a Bíblia fala que o Pai corre, abraça o menino, o beija. Não há nenhuma palavra de repreensão. Naquele momento, tudo que o Pai tem é graça, graça, graça. Primeiro eu vou curá-lo, depois eu vou ensiná-lo a viver para mim. E olha o que o Pai fez. Mas o Pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Aleluia. Eu vou tirar suas vestes sujas do pecado, e eu vou vestir você com a justiça de Cristo creditada na sua vida. Louvado seja Deus. Deus tem roupa nova para você, glorifica o nome dEle nessa manhã. Eu vou revestir você com a justiça de Cristo, o pecado vai sair,
e eu vou colocar justiça na sua vida. Louvado seja Deus. Coloca um anel no dedo dele. Louvado seja Deus. O anel é um símbolo universal de aliança. Esse menino chega sem aliança porque ele está aprisionado pelo pecado, mas Deus lhe dá a nova aliança no sangue do seu filho derramado na cruz, a nova aliança que nos garante vida eterna. Glorifica o nome de Jesus Cristo. Deus tem anel para você. E coloca também a alparca nos pés dele. Coloca um chinelo, põe a havaiana no menino. Por quê? Você lembra que o menino falou? Olha, eu volto para casa do meu pai até para morar como escravo lá, eu quero ser servo. E no mundo antigo o servo não usava calçado, William. O servo ficava descalço. Então quando o pai fala, põe um chinelo no pé dele, o pai estava falando: você chegou aqui caído, mas aqui você não vai ser escravo não, aqui você vai ser filho. Deus trata você como filho, aleluia. Deus tem calçado para os seus pés, glorifica o nome do Senhor Jesus. Nós fomos calçados com o evangelho da paz, louvado seja Deus. Deus está em paz conosco por causa de Jesus, aleluia. Nós estamos seguros na presença de Deus. Mas isso é feito à toa, sem critério. Deus simplesmente perdoa e está tudo bem. Não. Para o pródigo virar filho, é necessário que algo aconteça. Para eu e você nos tornarmos filhos de Deus, foi necessário que o pai matasse o seu próprio filho. A parábola diz: traz para mim o bezerro cevado, que eu chamei de cabrito na semana passada. Que herege que foi o pastor. Bezerro cevado. Traz para mim ele e mata ele. Para você ser filho, Edson, o filho precisou morrer. Se isso não prova o amor de Deus por nós, nada mais é capaz de provar. William, o Pai te ama. E o Pai matou Jesus por amor a você. Irmão Hernando, o Pai te ama. Ramanda Aguion de Rácia. Apesar das circunstâncias, irmão Hernando, dizerem não para o Senhor de vez em quando. Não é? Mas o Pai te ama. E provou isso enviando Jesus para morrer por você. Arraia sovedécia. O Pai te ama, Paula. Apesar de muitas vezes você não sentir esse amor. Porque faltou carinho, faltou atenção, faltou ajuda. Mas quando ninguém deu nada por você, minha filha, Deus enviou Jesus para morrer por você. Aleluia! É uma forma dele dizer: tem jeito, tem condição, ainda dá tempo. Louvado seja Deus. Esse meu filho estava morto, mas ele reviveu. Ele tinha se perdido, mas ele foi achado. E todos começaram a se alegrar. Salvação e alegria. Glorifica o nome de Jesus Cristo. O tratamento que o Pai dispensa para o filho que volta nos recorda a mais bela, a mais maravilhosa das doutrinas da graça, a perseverança dos santos. O fato de que Deus promete preservar aqueles que se voltam a Ele com fé em Cristo. João capítulo 6, versículo 39, como eu amo esse texto. A Escritura diz assim: olha, a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Irmãos, o plano de Deus para te salvar foi incrível. Sabe o que Ele fez, Juninho? Para Deus te salvar, Deus fala assim: eu sei que o Juninho vai dar umas cabeçadas na vida. Juninho é meio teimoso de vez em quando, briga com o pai, briga com a irmã. Então, se eu deixar o negócio na conta dele, ele vai se arrebentar. Então, eu vou fazer um negócio melhor. Eu vou pegar o Juninho e vou dar para Jesus. E aí, Jesus que se vire com o Juninho. E aí, quando isso acontece, está escrito assim, ó: a vontade do Pai que me enviou é essa, que o Juninho que Ele me deu não se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Deus te deu para Jesus.
E Jesus sabe cuidar daquilo que é dele. Aleluia. Por causa da obra de Cristo você não vai se perder. Glorifica o nome de Jesus. Por causa do que Cristo fez na cruz você está seguro. E como eu vivo essa segurança, pastor? Cresça nessa graça e conserve a sua fé até o final. A fé conservada é a fé que salva. É a fé que mostra que de fato nós fomos iluminados para a salvação e libertos do pecado. Então Deus chama você pródigo nessa manhã, volta para casa, louvado seja Deus. Deus diz para você, irmão, que está perdido na casa do Pai, volta para a presença de Deus. Deus tem delícia para você, Deus tem abundância para você. No Evangelho da Graça nós temos tudo que nós precisamos. Só devemos nos apegar com fé a esse Deus que nos promete roupa boa, anel do dedo e calçado nos pés, e um sacrifício que pode nos salvar. Fique de pé em nome de Jesus Cristo. Eu sinto Deus na casa. Eu sinto Deus na casa. Ramandaguiomandarai. Yalamassorebedeguiandarrácia. Pecaia sorebederrécia. Arraia sobederrai. Feche seus olhos e comece a agradecer a Deus. Feche seus olhos e por um momento agradeça ao Senhor por essa maravilhosa graça. Agradeça ao Senhor pelo cuidado soberano que Ele tem contigo. Louvado seja Deus. Nós estamos vivendo um tempo de grande aflição, de batalhas sem fim, de lutas intermináveis. Mas nós somos o presente de Deus para Cristo e nós seremos preservados. E se estivermos longe, a graça de Deus nos atrai para Ele nessa manhã. Volte o seu pensamento para Cristo, consagre o seu coração para Cristo, obedeça a Cristo de todo o seu coração, se volte para Ele com todas as suas forças nessa manhã. O Pai te chama para um particular com Ele. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Deus chama você para uma nova vida, Deus chama você para um recomeço, Deus chama você para um novo ciclo. Aleluia. Eita Deus, tem ciclo novo na casa. Há recomeços acontecendo aqui nessa manhã. Louvado seja Deus, recomeços. O Pai te lembra nessa manhã das madrugadas que você passava na presença dEle orando. O Pai te lembra nessa manhã do prazer que você tinha de estar na rua evangelizando. O Pai te lembra nessa manhã das vezes que você o adorou e vidas foram tocadas. E o Pai diz para você, volta para casa. Volta para casa. Aqui é melhor. Aqui tem aliança para você. Aqui tem calçado para os seus pés. Aqui tem veste nova para você. Aleluia. Eu quero orar por você nessa manhã. Será que nós temos alguém que deseja viver esse recomeço? Voltar aos braços do Pai, se apegar a Ele, chegar mais perto de Deus, começar de novo, tudo de novo, e viver o que nunca viveu pelo poder do Evangelho da Graça de Cristo. Vem aqui na frente, eu quero orar por você. É um tempo muito precioso que Deus preparou para nós aqui, um tempo de salvação. A Escritura fala que Deus chama homens e mulheres ao arrependimento. Deus nos convida a abandonarmos as nossas más obras e nos apegarmos com essa fé capaz de salvar. Deus nos chama, nós que somos da casa também, a termos um novo compromisso com Ele, um novo tempo na presença dEle, um tempo em que Ele se torne de fato nosso Deus, nosso Senhor. Se você deseja, venha, eu chamo você nessa manhã com alegria, porque eu sei que o Pai te ama e o Pai tem algo para fazer no seu coração. Será que nós temos alguém? Eu quero orar por você. É o momento oportuno que Deus preparou para você. O Pai te chama para ter uma experiência com Ele. Você está ouvindo a voz da graça falando ao seu coração, venha, aleluia. Já veio a primeira pessoa, antes da segunda, eu chamo você. É o seu momento, é o seu tempo, é a sua oportunidade, aleluia. Na casa do Pai tem tantas moradas, tem um lugar gostoso para você. O Pai chama você para um recomeço. Será que nós temos mais alguém? Eu quero orar pela sua vida. É o tempo oportuno que Deus reservou para você fazer com que 2021 seja o ano mais intenso e mais maravilhoso da sua vida. Venha, louvado seja Deus. Nós vamos orar. Eu queria que alguma pessoa amada e querida acompanhasse a lua aqui em nome de Jesus.
Louvado seja Deus. Quem que vai acompanhar a Lu? Vem aqui em nome de Jesus Cristo. E nós vamos orar nesse momento. Aleluia. Irmão Diego, venha fazer essa oração em nome de Jesus.